Boa noite, eu sou o pastor Henrique, se você ainda não me conhece, mas para todos aqueles que me ouvem eu quero saudar com a graça e a paz do Senhor. Nós vamos continuar a nossa exposição de Efésios e eu queria lembrar um pouquinho daquilo que a gente estudou na semana passada e o tema era coxa de retalhos e Paulo ele vem tratando sobre a unidade da igreja. E ele diz para que suportemos uns aos outros, para que possamos agir com paciência, para que possamos nos amar. E ele vai dar uma razão para isso. Ele vai dizer que é possível porque existe a Trindade. E por causa da Trindade, por causa da união da Trindade em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ou seja, eles são diferentes, mas eles são unidos, eles são um só. Por causa disso, nós também, ou a Igreja de Cristo, ela pode ser unida e ela pode ter unidade, mesmo sendo pessoas tão diferentes. Então, Deus ele vai formando essa coxa de retalhos e ele faz uma obra linda a partir de pessoas falhas, como eu mesmo. Então, o livro de Efésios, ele vem trabalhando essa ideia da união, porque existiam dois povos completamente diferentes. Na verdade, um povo e o outro era todo o restante, né? Os judeus e os gentios, ou os não-judeus. E um desprezava o outro. E eles precisavam estar unidos, porque Cristo fez isso. Na cruz, Jesus Cristo aboliu toda a separação racial, toda a separação de sangue, toda a separação por cor, por credo, por política. Por credo, não. Na verdade, por credo, ele uniu, né, todos aqueles que creem nele mesmo. Então, ele aboliu toda a separação étnica, toda a separação que pudesse existir entre os homens, porque Cristo os fez um. Então, essa é a nossa coxa de retalhos. E hoje nós vamos estudar a sequência do texto, que é Efésios 4, de 7 até o 16, que vai nos mostrar como que essa coxa de retalhos é possível. Seria como aquela coisinha em volta que arremata os tecidos. Eu acabei de esquecer o nome, né? Não é ilhosa, é outra coisa. Mas enfim, tem um tecidinho que as costureiras, né, os costureiros, eles colocam em volta para poder arrematar o tecido. Não seria diferente com a coxa de retalhos. E Paulo vai nos mostrar um pouco o que seria esse detalhe que nos une ou que nos arremata para que sejamos, então, uma expressão da beleza que ele é em todos os salvos. E eu queria, antes de ler o texto, fazer uma oração com você e você aí na sua casa também esteja em espírito de oração e prestando também o seu culto ao Senhor a partir dessa mensagem, entendendo-a e buscando com a sua vida colocá-la em prática. Então vamos orar. Deus, agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. Agradecemos pela obra maravilhosa de Cristo na cruz, que fez com que os nossos pecados, ou os pecados de todos aqueles que creem, fossem lançados no mar do esquecimento. E a partir disso, pessoas tão diferentes que, humanamente falando, jamais conviveriam, são inseridas na igreja e nós temos a oportunidade de vivenciar e de experimentar a beleza que é o Senhor vivendo através de nós e vivendo também no nosso meio. Quero pedir que o Senhor ilumine a minha vida para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade, que eu possa transmitir aquilo que está no texto sem me perder e sem falar algo que seja meu, mas tão somente aquilo que for do Senhor. Da mesma forma, aqueles que me ouvem, que eles possam ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possam, então, compreender o Senhor, compreender quem o Senhor é e a obra que o Senhor quer realizar na vida deles. Nós louvamos ao Senhor pelo Teu Filho entregue na cruz para pagar os nossos pecados e, então, nos libertar da condenação desse pecado, Deus. Então, fala conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então o texto de Efésios 4, de 7 a 16, e depois eu quero compartilhar com vocês
o papel essencial de cada um na vida da igreja. Ok? Vamos ler Efésios 4, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vimos na semana passada que Paulo faz um pedido aos Efésios para que eles andem de modo digno do Evangelho, ou do chamamento com que foram chamados. Em outras palavras, vivam em unidade, que é exatamente o que foi exposto na semana passada. E nós vimos também que a igreja é essa colcha de retalhos que eu mencionei um pouco antes. E a beleza e a sabedoria de Cristo, elas são expostas na vida da igreja. Ou seja, parece meio ilógico que essas pessoas estranhas, essas pessoas tão diferentes, elas possam ser unidas num corpo só, mas elas são. E quando essa unidade dá certo, ou ela vai dar certo, na verdade, quando todos comprarem o propósito de Cristo, ou comprarem a luta de Cristo no meio da igreja, quando isso dá certo, é Deus que fica evidenciado, e não um ou outro cristão, não a liderança do pastor, não um membro específico. Não é isso. O que fica evidente, o que fica grande é Cristo, o poder de Deus, porque só Deus para unir certos tipos de gente. Então, aquilo que seria lixo, ou aquilo que seria descartado, é então juntado ou feito novo nessa coxa de retalhos. E a igreja, nessa sua diversidade, quando ela se entrega nas mãos de Deus e permite que ela realize, ou que ele realize essa obra gloriosa, é o corpo mais belo que pode existir, sem sombra de dúvida. E o argumento de Paulo é a unidade do Deus Trino, ok? 3 em 1, ou 1 em 3, como preferir. E todos os que creem na Trindade, ou nessa expressão de Deus, eles estão aptos para investirem e desfrutarem da unidade da igreja num só corpo, onde Cristo é o cabeça. Ok? Então, tudo isso parece bonito, tudo isso que nós expusemos na semana passada, mas nós precisamos continuar o texto para que os versos 1 a 3, que nós vimos na semana passada, eles não sejam só um amontoado de leis para você colocar na sua mochila, para se tornar mais um fardo para carregar. Então eu tenho que suportar aquele irmão, mas aquele irmão é insuportável, aquele irmão é muito chato. Ele só fala de futebol, ele só fala de carro, ou ela só fala de bordado, ela só fala de roupa, ela só fala disso, só fala daquilo. Ou então, lá vem o crentão, aquele irmão que cobra muito, ou então que fala da palavra o tempo todo. Deveria ficar perto sempre, mas tem gente que acha que isso é chato.
né, ou que é uma pessoa que sempre martela no mesmo assunto, acaba se tornando chato. Então ter que suportar essa pessoa vai ser um fardo, vai ser um peso. E na verdade não é isso, de forma alguma. Né? Jesus disse que o fardo dele é leve e que o jugo é suave. Então tomar o jugo de Jesus sobre nós é assumir que o fardo, o peso desse relacionamento, ou o peso desse suportar, o peso de ter paciência, ele já levou na cruz. O que nós temos então é que desfrutar da bênção que é termos a vida desse irmão perto da gente. Normalmente nós vamos considerar um peso quando nós nos concentramos demais naquilo que nós sentimos acerca dessa pessoa, em vez de nos concentrarmos naquilo que Deus sente em relação àquela pessoa. Entenda, Deus o resgatou, Deus o escolheu, o filho dele foi entregue para que essa pessoa fizesse parte do corpo. Eu jamais poderia rejeitar essa pessoa, pelo contrário, amá-la, e talvez essa pessoa precise crescer mesmo. E aí eu posso cooperar para que ela cresça, enquanto eu também descubro as minhas imaturidades e as áreas onde eu preciso crescer. Okay? Jesus Cristo proveu tudo o que é necessário para todas as coisas que ele espera de nós. Então você nunca precisa ter dúvida sobre isso. Se ele pediu paciência, se ele pediu para suportar, se ele pediu para você amar, tudo isso é possível, porque ele já foi lá e pagou o preço para que você pudesse fazer isso, para que isso não fosse um peso. Paulo, então, ele pretende mostrar para nós a provisão de Deus para promover e preservar a unidade da igreja por meio dos dons. Okay? Ele não só deu a ordem, mas ele mostra onde ele investiu para que desse certo. E ele fez um investimento pesadíssimo. E aí nós podemos ver isso agora. Olha como que Paulo começa o versículo 7. Ele diz o seguinte: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo está incluindo todos os crentes. A graça foi concedida a cada um de nós. Ele não está falando genericamente. Ele não está dizendo, a graça foi concedida a todos nós, a igreja. Ainda que ele estivesse dizendo assim, seria a graça para cada um. Mas ele é específico. Ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Okay? A medida do dom de Cristo. Deus compartilhou um presente, ou Cristo, né, compartilha um presente. Ele concede um presente aos homens, por meio de sua graça. E talvez nós tenhamos aqui, inclusive, um contraste ao que aconteceu antes de Cristo, quando Deus se revelava especialmente aos israelitas. Tá? E isso está implícito ali em Efésios 2, no capítulo 12, quando ele vai mostrar que antes da vinda de Cristo, os gentios estavam alheios à vida de Cristo. Eles estavam sem o conhecimento do Evangelho e sem o conhecimento de que havia um Deus que salvava, um Deus que amava, um Deus que libertava. E os gentios viviam, em sua grande maioria, na verdade, em sua totalidade, como devedores de algum tipo de Deus, tendo que fazer sacrifícios, tendo que comprar o favor de Deus, como se os deuses estivessem à venda. E de fato, com exceção do cristianismo, todos os deuses estão de alguma forma à venda. Não são deuses graciosos. Só existe um Deus gracioso. E a maior graça foi dar o seu próprio Filho. Ele dá a vida, ele provém o sustento, ele provém a sua saúde, ele provém os meios para que você viva bem, que você vive da melhor forma possível, mas para muito além disso, de uma forma muito maior e muito mais brilhante, ele entrega o seu próprio Filho. E não existe nenhum outro Deus em mitologia nenhuma que faça isso. Somente ele pagou o preço pelo pecado. Somente ele ofereceu o Cordeiro perfeito
para que a sua santidade fosse vindicada ou paga, né? Porque ele havia sido ofendido, sim. Houve a ofensa a partir de Adão, quando o homem rejeita a autoridade de Deus. Então, esses outros povos, eles viviam distantes de Deus, né? Mas a graça ela foi concedida a cada um de nós, tanto judeus quanto gentios. No nosso tempo hoje, nós, né, ou pelo menos nós brasileiros, gentios, a mesma graça foi concedida a nós. No verso 18 do mesmo capítulo 2, ele deixa claro que Cristo, ou que em Cristo, tanto judeus quanto gentios têm acesso ao Pai. Não são deuses diferentes. Muito pelo contrário, é um Deus único. E tanto um povo quanto o outro têm acesso a Deus. Cristo torna esses dois povos um só. E então, Jesus não apenas os une, como também concede o mesmo Espírito que age por meio dos dons, que é um assunto amplamente explorado em 1 Coríntios 12 e Romanos também 12, você pode conferir depois na sua Bíblia. Tá? Deus, ele age sobre todos, ou por meio de todos, ele é sobre todos e está em todos os salvos. Nós vemos isso logo no versículo 6 do capítulo 4, antes do texto que nós lemos. Efésios é uma carta explícita e belíssima sobre a Trindade. Ela é toda trinitária, desde o capítulo 1 até o final. Em todo o tempo você vê a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai na eleição, Deus Filho na salvação e o Espírito no selo e na edificação da igreja. E para mostrar isso, Paulo ele vai dizer o porquê de Cristo ter autoridade para conceder os dons. E os seus presentes, que são os seus presentes especiais para a igreja. Mas eles têm propósitos específicos. Não é qualquer presente. Não é um enfeite de sala. Ok? O trecho de 8 a 10 vão ser a declaração de vitória de Cristo e da autoridade dele, porque ele venceu. Paulo vai fazer a menção do Salmo 68. Ele vai dizer o seguinte: por isso diz, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O Salmo 68, ele exalta a Deus como um guerreiro vitorioso. Ele exalta a Deus como aquele que venceu e por isso ele pode conceder dádivas aos homens. E no caso do Salmo especificamente, ele recebe dádivas. E as dádivas são homens, inclusive rebeldes. É bonito olhar isso porque eu, rebelde no meu coração, rejeitando a Deus, né, por causa da minha natureza pecaminosa, Deus me tratou como um presente da guerra que ele venceu, a guerra contra a morte, a guerra contra o pecado. Somos presente de Deus. Isso é bonito. Será que você poderia dizer isso? Que você é um presente de Deus? Um presente para Deus, porque Ele te conquistou, porque Ele conquistou o seu coração? O seu coração está rendido a Ele plenamente? Pense nisso, vai ser excelente. Viu? Mas veja como que Paulo está desenvolvendo a lógica dele a partir do Salmo 68. Ele vai dizer o seguinte: só sobe quem desce. E Deus Pai Todo-Poderoso, ele sempre esteve nas alturas. Logo, quem desceu foi Jesus, o Deus Filho. Okay? É interessante aqui que ele trate dessa forma, porque existem pessoas que entendem que Jesus ele é quase que o produto de um acaso, como se Deus jogasse dados e a sorte caiu sobre Jesus. Quando ele estava nascendo, ele falou assim, não, esse aí vai ser o meu filho. E isso é absurdo por completo. Primeiro que joga fora a geração virginal
de Maria, que nós temos claramente exposta ali em Lucas e prometida já em Isaías. Mas também existem aqueles que falam que Jesus foi adotado no momento do seu batismo, que ele era um ser humano comum. Como é que um ser humano comum desceu? Não existe isso. A lógica de Paulo ela é perfeita. Como que ele desceu? Como que ele subiu se não havia descido anteriormente? Ele desceu. E se ele desceu, ele cumpriu a sua missão e venceu. Essa lógica ela afronta todos aqueles que defendem um Cristo menor, ou que Jesus é um tipo de Deus de segunda categoria. Isso não existe. Jesus é Deus com o Pai. Eles são um, junto também com o Espírito. Tá? De forma alguma aconteceu algum tipo de separação, ou que Jesus foi gerado em algum momento, né, no tempo, no espaço. Não, não é assim que funciona. Ele é eterno com o Pai. Ele desceu porque estava também nos céus, e nós vemos essa expressão na criação, nós vemos em Colossenses também, e nós não podemos negar que Jesus é eterno com o Pai. Nós não podemos negar que Deus é um nessas três figuras, ainda que nós não consigamos entender isso plenamente. Na sua vinda, Jesus se humilhou até o fim, ele foi até a morte mais humilhante, que é a morte de cruz, e ele deu o golpe final na morte e no pecado, que já não podem dominar de forma alguma aqueles que estão em Cristo. E além disso, porque ele venceu, porque Cristo venceu, ele pode nos conceder dons. E aqui uma figura própria dos Salmos e própria do tempo dos Salmos também, especialmente da época de Davi, é que quando o exército voltava da guerra, o seu general ou o seu líder, né, ou então o rei, que normalmente era quem comandava as guerras, ele podia conceder aquele espólio de guerra, ou me falta a palavra agora, mas aquilo que foi tomado como vitória na guerra, ele podia conceder isso a quem quisesse. De fato, pertencia a ele. E Davi, ele inova completamente na sua forma de repartir os bens, especialmente numa batalha onde ele vai até um determinado trecho e alguns homens estão cansados, eles não dão conta de ir até o final. Então Davi vai, junto com o grupo restante que tem forças para ir até o final da batalha, perseguindo o exército. E depois, quando ele ganha, ele volta, e aqueles que esperaram querem participar do despojo, lembrei a palavra. Eles querem participar da recompensa da guerra. E então, os que foram acham isso injusto. Tipo, nós fomos para a guerra, eles ficaram aqui. E Davi determina bem claro, não, esses também que ficaram vão receber, porque isso é justo. E ele determina isso para sempre no reinado dele. Então essa é a figura de Cristo. Ele foi e venceu, então agora ele tem o tesouro, ele tem a autoridade para conceder aquilo que ele quer. E então ele concede dádivas aos homens. Ele concede um presente, mas não é simplesmente um presente qualquer. Ele concede um presente com um propósito específico. Jesus, ele concede dons, capacitações especiais aos crentes para que esses dons, esses presentes, sejam distribuídos ou redistribuídos no contexto da igreja. Especialmente nesse trecho que nós lemos, Paulo ele foca pouco em dons específicos, mas no objetivo de Cristo conceder os dons. Ele pretende que a sua igreja seja madura. Ele pretende que a sua igreja seja crescida, que seja um corpo sadio. E eu gostaria de destacar 4 áreas onde os dons vão conceder, então, maturidade. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se você está com o seu caderno, você pode anotar aí. Inclusive, eu incentivo você sempre a anotar, para que você possa não só guardar, mas compartilhar com outros também.
As 4 áreas são maturidade no serviço, maturidade no caráter, maturidade na doutrina e maturidade no corpo. E nós vamos ver isso a partir do versículo 12. Ele concede dons para que a igreja possa alcançar maturidade no serviço. Vamos no versículo 12, ler mais uma vez e então vermos como se desenvolve essa maturidade. Desculpa, vamos ler o 11 e o 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja só, Paulo vai usar aqui os líderes. Seria como que os primeiros a receber os dons, mas não necessariamente assim, mas só na lógica aqui do desenvolvimento do texto. Ele diz que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Não é pastores e mestres, é pastores mestres, ok? E essas quatro posições, elas não são definitivas, ou seja, não existem só esses dons, existem uma infinidade de dons. E eu creio, inclusive, que nós não temos todos eles listados, inclusive. Mas cada um na igreja tem uma função específica. E esse grupo é o grupo da liderança. E neles estão incluídos, inclusive, apóstolos e profetas. Mas se nós voltarmos lá no capítulo 2, nós vamos ver que os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja. Isso quer dizer que, ou pelo menos olhando para esse texto, eu tendo a pensar que esse é o fundamento da igreja no começo. Nós não temos mais apóstolos e profetas como no Antigo Testamento e no começo da igreja. Nós temos então pastores e líderes, ou pastores e evangelistas aqui no nosso tempo. Esses líderes, eles têm a função de instruir a igreja para que ela seja madura no serviço. Esse é o objetivo de Deus dar líderes para a igreja. É para que exista ordem naquilo que seja feito na igreja, para que exista ordem naquilo que seja feito em prol da edificação da igreja. A função direta dos pastores, dos líderes, é ensinar a igreja a sã doutrina para que cada um que recebeu a graça possa então servir com seus dons uns aos outros, visando a edificação na igreja, como nós temos então no versículo 12. A ideia da palavra aperfeiçoar, no versículo 12, é como equipar, é como prover o necessário para que alguém possa realizar o seu trabalho. Nós estamos aqui no tempo do coronavírus e eu li uma reportagem que alguns funcionários dos Correios pretenderam parar, eu não sei se chegaram a paralisar mesmo, porque faltava para eles máscaras e álcool em gel para que eles pudessem realizar o seu trabalho sem riscos, ou com menos riscos, melhor dizendo. Eles não estavam equipados para exercer as suas funções. Os pastores e líderes, no caso, os evangelistas e os mestres, eles têm a função de instruir a igreja, para que a igreja seja madura em servir, para que ela seja madura o suficiente na doutrina para entender como que o seu serviço vai agir em prol dos outros, em prol da edificação uns dos outros. E sempre que nós escutarmos a palavra edificação, nós podemos e precisamos pensar em tijolos sendo amontoados um do lado do outro. Na verdade, não amontoados, alinhados para formar um edifício. Nós não podemos simplesmente amontoar um monte de tijolo e pensar que nós temos uma casa, de forma alguma. Esses tijolos têm que ser bem alinhados, eles têm que estar no prumo, tem que ter um bom cimento para uni-los
então podermos entrar nesse ambiente sem correr o risco da nossa vida. Então, sempre pensarmos em edificar a igreja, pensamos literalmente num edifício bem construído, ok? O objetivo é que todos sejam maduros no serviço, não tentando buscar dons que não possuem. Paulo lista 4 dons, mas ele não diz que são os únicos e que todos precisam buscar esses dons especificamente. Pelo contrário, que cada um busque o seu próprio e exercite esse dom. A maturidade em servir vai fazer com que cada um exerça o seu ministério sem esperar aprovação nem palavras de elogio, mas esperando apenas ser encontrado fiel. Isso é muito importante. Uma igreja madura, ela serve. Ela serve. Ela serve uns aos outros, mas ela também serve a si mesma, e nós vamos ver isso mais para frente. A maturidade no serviço é como uma mãe que se levanta de madrugada para prover o alimento para o seu filho, para o seu bebezinho, para servir o seu filho, mesmo precisando e querendo dormir. Isso é maturidade. Porque a imaturidade faz com que ela simplesmente ignore ou então fala assim, eu tenho uma necessidade que é maior. Mas não. A mãe madura, ela se levanta e ela vai prover para o seu filho. O pai maduro, ele se levanta para ir para o trabalho, para prover para a sua família. Né? O pai, o marido, porque isso é maturidade. Isso é uma consciência daqueles que deixaram de ser meninos, que acham que precisam ser servidos o tempo todo e agora podem servir. A lição que eu tiro aqui desse primeiro ponto, essa primeira área em que precisamos ser maduros, que é o serviço, é que nós não devemos considerar os pastores como aqueles que devem fazer tudo na igreja. Inclusive é um fardo muito grande, né, sentir o peso da igreja sobre si. Eu não tenho condição de carregar isso e com certeza se você está em alguma igreja, se você pertence a alguma outra igreja, saiba que o seu pastor não dá conta também. Nós temos um supremo pastor que é Cristo Jesus. E ele levou sobre si as nossas dores, para que o seu pastor também não tenha que carregar tudo nas costas. Okay? Você, inclusive, é auxiliar dele nessa tarefa. Tá? Os pastores, eles são instrutores dos irmãos, mas eles mesmos não têm todos os dons. Tá? Na igreja, cada membro é capacitado com pelo menos um dom para que possa servir aos demais e servir ao propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, eu queria dizer o seguinte, olhe para o seu pastor com mais misericórdia. Okay? Olhe para o seu pastor enxergando limitações nele. Em vez de jogar o peso e dizer, vai ser limitado nisso, você não presta. Veja se ele ensina com fidelidade, se ele ensina com amor. E se às vezes você acha que tem um ponto que precisa ser corrigido, longe de ser soberba a sua atitude, indique bons livros, indique uma boa forma de ele buscar outro conhecimento. Seja bênção na vida dele. Okay? Tenha maturidade no serviço. Além de incentivá-lo, você pode trabalhar para descobrir o seu dom e exercê-lo com afinco. Ok? Essa então é a primeira área, maturidade no serviço. A segunda, que nós vemos no versículo 13, é maturidade no caráter. A igreja, que é bem instruída pelos seus líderes e os irmãos começam a trabalhar de forma madura, a servir uns aos outros de forma madura, ela cresce no seu caráter. Ela consegue trabalhar em prol da edificação do corpo. E essa edificação ela vai envolver parecer mais com Cristo, ser santo como Ele é, pensando em ser santo como Ele é, não que sejamos de fato e que seremos nessa vida, mas como um padrão a ser buscado. Precisamos ser feitos à imagem de Cristo e isso vai acontecer no meio da igreja, na convivência com os irmãos, enquanto os líderes instruem corretamente e cada um também exerce os seus dons.
servem uns aos outros, enquanto fazem discípulos uns aos outros. Então, veja que é por meio do conhecimento de Cristo, né, e da unidade da fé que cooperam para que a imagem de Cristo seja formada em nós. É o conhecimento de Cristo e a unidade da fé que vão fazer com que sejamos formados à imagem de Cristo. É ilusão pensar que você vai conseguir ser igreja sozinho ou conhecer mais a Deus sozinho. Você pode conhecer do nível cognitivo, mas no nível prático isso não vai ser possível. Tá? Isolado dos membros do corpo, isso não vai acontecer. Tá? E esse conhecimento ele é compartilhado enquanto nós estamos juntos e enquanto os líderes eles exercem os seus dons para que todos possam alcançar maturidade. Existe aqui uma harmonia do corpo exercendo os seus dons. Okay? Então, nós precisamos uns dos outros para que a nossa teologia, para que o nosso serviço, para que o nosso conhecimento de Cristo e o nosso caráter sejam forjados a partir de Deus ou da palavra de Deus em nós. A lição que eu guardo do versículo 13 é que existem irmãos que estão se iludindo de forma bem grosseira, pensando que podem viver a vida cristã longe da igreja ou vivendo apenas a comunhão do domingo. São os conhecidos domingueiros, e agora que a gente não está podendo se reunir no domingo, são os famosos igrejeiros. Eles querem o conhecimento, eles participam de algum culto, de algum momento de aprendizado, mas eles guardam aquilo para eles e vão viver a semana longe da igreja ou longe do convívio dos irmãos, e eles evitam até mesmo o domingo, o tempo de convívio, eles deixam para chegar em cima da hora do culto, saem assim que acabou, para que eles não tenham que conviver com os irmãos ou que eles evitem algumas perguntas desgastantes como: e aí, tudo bem? Isso pode ser terrível para um igrejeiro, especialmente se ele tiver com algum tipo de problema ou alguma necessidade a ser tratada. Tá? Sem perceber, esses irmãos eles estão longe de Cristo. Tá? Eles estão longe daqueles ou daquele que edifica a igreja por meio dos irmãos. Tá? É possível, inclusive, que esse irmão esteja deixando de compartilhar o seu dom, o seu conhecimento de Deus, deixando de exercer a sua função no corpo, tornando a graça concedida a cada um, que nós vimos no versículo 7, como algo inútil. Tá? E Deus ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa zombar. Se ele concedeu uma graça, é para que essa graça seja, então, repartida com os demais. Não faça isso, não seja esse tipo de irmão. Seja maduro no serviço e maduro também no seu caráter. Okay? O caráter que é trabalhado no meio da igreja. A terceira área de maturidade, então, é a maturidade na doutrina, que nós temos no versículo 14, que diz: para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja a ordem. Os líderes ensinam, os irmãos servem, a igreja de Cristo é refletida nos irmãos, por meio do caráter, especialmente na união desses irmãos. Então, a doutrina é aprendida e testada. A doutrina é forçada até o limite, de forma que se ela estiver impregnada na vida dos irmãos, ela vai ser transbordada dos irmãos para os outros, tanto irmãos quanto também para fora da igreja. Essa maturidade, esse forçar da doutrina faz com que haja maturidade no meio da igreja. Quando a igreja ela está unida e cada um está exercendo o seu dom,
nós somos friccionados, nós somos comprimidos uns contra os outros, para que os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas diferenças, as nossas divergências, elas sejam botadas para fora. E uma vez que elas são botadas para fora, na graça do Senhor, no perdão que existe em Cristo, amando e suportando uns aos outros, agindo com paciência, isso é transformado. Nós ganhamos maturidade na doutrina, porque nós temos a oportunidade de colocar aquilo que aprendemos de Cristo em prática. A unidade de Cristo, ela é muito mais bem visualizada. Tá? E quando vierem, pessoas de fora, aqueles que têm artimanha, como o texto diz, para tentar nos tirar do rumo ou inserir doutrinas falsas, eles serão rejeitados completamente. Eles serão colocados de lado ou então terão as suas vidas corrigidas. A disciplina ela pode ser aplicada. Por quê? Porque a doutrina agora ela é vigorosa, ela é firme. Por isso que você não pode deixar a sua vida cristã a cargo somente do seu pastor. Porque você tem o seu dom, então você aprende a doutrina e você então agora vive a doutrina e você transmite a doutrina. Isso é o serviço. E isso vai trazendo maturidade para a doutrina. Porque não adianta nós termos um conhecimento, nós precisamos vivê-la. E os efésios caíram exatamente nesse erro. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, na primeira carta às igrejas da Ásia, os efésios sendo acusados de serem muito firmes doutrinariamente, mas lhes faltaram amor. Eles cresceram tanto cognitivamente, eles tiveram tanta capacidade de colocar para fora alguns homens que tentaram deturpar a doutrina, mas faltava para eles o amor. Faltava para eles algo que os trouxesse uma união maior. Parece que essa carta ela fez efeito durante um tempo e depois os irmãos acabaram caindo de alguma forma nisso. Então, a maturidade na doutrina é adquirida à medida que nós convivemos uns com os outros, exercitando a palavra. À medida que somos discipulados e também discipulamos, porque nós vemos a nossa doutrina tomar vida na vida dos outros e a doutrina sendo transmitida à nossa vida e tomando vida também na nossa vida. Ok? A maturidade na doutrina, ela é como quando você fica adulto e deixa de acreditar em Papai Noel. A verdade ela começa a tomar conta da nossa vida e a gente deixa de acreditar em certas coisas. Eu acho interessante, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu me casei velho. Eu acho velho, né? Tem gente que casou mais velho que eu, mas isso não vem ao caso. Eu me casei com 29 anos. E eu queria ter casado muito mais cedo. Graças a Deus que não casei. E graças a Deus mesmo, porque tudo estava no controle dele. Mas eu não tinha maturidade para casar. E, obviamente, a maturidade mesmo a gente ganha depois do casamento. Mas eu não tinha condições porque a minha visão ela ainda era muito romantizada do casamento. E as frustrações da vida, as experiências que eu vivi, me trouxeram mais amadurecido para o casamento. E isso foi muito bom. Eu pude desenvolver no meu casamento uma resiliência que com certeza eu não teria antes, baseado muito na minha felicidade, naquilo que eu gostaria. Então, Cristo me deu essa oportunidade de, inclusive, quando bombardeado por esse mundo, sobre ter que ser feliz sempre, sobre ter que ter felicidade a qualquer custo, inclusive ao custo da minha esposa e dos meus filhos, eu não fizesse isso. Da mesma forma, minha esposa, inclusive que eu dou muito trabalho. Então, nós podemos nos amar, nós podemos nos suportar, nós podemos celebrar os anos que temos vivido juntos, exatamente porque houve maturidade naquilo que nós aprendemos acerca da verdade. Isso é maturidade doutrinária.
né, da doutrina do casamento, ou daquilo que Deus pretendeu para o casamento, enquanto o mundo está fazendo assim, ó, com o casamento e jogando o casamento fora. A lição que eu guardo, né, desse ponto, né, ou da maturidade doutrinária, é que a doutrina ela precisa ser maturada, ela precisa ser crescida no meio dos irmãos. Não é simplesmente ouvir o pastor, não é simplesmente ler livros. Eu preciso viver a minha doutrina. Eu preciso viver aquilo que aprendo. E eu preciso também exercitar o que nós chamamos de o sacerdócio universal dos crentes. O pastor ele não é o sacerdote, ele não é o meu mediador com Deus. Pelo contrário, ele é aquele que instrui. Como o próprio texto está nos dizendo. Ele instrui, mas ele também é instruído no serviço dos irmãos, quando cada um exerce o seu dom. Então essa doutrina ela vai sendo maturada. A maturidade na doutrina ela nos ajuda a sermos firmes quando nos apresentarem um falso evangelho, ou ainda um falso Deus, ou uma falsa igreja. Já que nós estamos falando tanto da igreja e da unidade da igreja. Muitas pessoas estão tentando oferecer aí uma igreja feita de eventos, um clube, dos crentes. Quando, na verdade, Deus pretendeu que existissem discípulos, um corpo onde ele é o cabeça, e não o entretenimento, não a ação social, não o desejo de ter a sua consciência ou seus pecados amenizados na sua consciência quando você faz uma boa ação ou quando você faz algum tipo de ação social. Tá? A maturidade na doutrina nos ajuda também a disciplinarmos com amor. Quando a nossa doutrina está bem firmada, ela está bem amadurecida, nós podemos olhar para aqueles que pecam, especialmente de forma escandalosa, porque todos pecamos dentro da igreja e precisamos corrigir, e discipliná-los com amor. Inclusive entender que os pecados já foram perdoados em Cristo. O que precisa haver é arrependimento. Em vez do que de vez em quando acontece, que as pessoas começam a acusar que os outros são pecadores, os outros isso, os outros aquilo, e esquecem de si mesmo diante de Deus. Isso não é uma doutrina madura, com toda certeza. O nosso amor ele é melhor quando estamos firmados e amadurecidos doutrinariamente. Então, nós temos aí maturidade no serviço, maturidade no caráter, maturidade na doutrina e, então, por fim, maturidade no corpo. Paulo mostra que a maturidade completa da igreja ela é atingida quando nós crescemos em Cristo, no versículo 15 e no 16. A Cristo pertence o corpo porque ele é o cabeça. Todo crente, todo cristão, ele é inserido no corpo de Cristo, que também é expresso numa comunidade local, ou numa igreja local. E ele sendo o cabeça, nós somos as células desse corpo. Nós somos os membros, as juntas, enfim. Quando a igreja está bem ajustada, com cada irmão exercendo os seus dons, ela trabalha em conjunto. Veja que bonito no versículo 16. Consolidada pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte. Essa igreja efetua o seu próprio crescimento, a sua própria edificação. Obviamente, Paulo não está jogando fora aqui a ação de Cristo, a ação de Deus no meio da igreja. Ele vai, inclusive, falar lá em 1 Coríntios que ele plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Não é isso. Dentro do contexto, aqui, o que ele está mostrando é que esse corpo guiado por Cristo, que é o cabeça, ou que é a cabeça, ele tem condições de exercer a sua própria manutenção. Quando a igreja está bem ajustada, cada irmão exercendo os seus dons, ela trabalha em conjunto, ela edifica a si mesmo em amor. Numa igreja onde cada
irmão assume a sua responsabilidade, assume o seu dom, assume uma postura de exercer o seu dom como Deus quer, não falta absolutamente nada. A igreja pode ter 5 membros, ela pode ter 200.000 membros. Se cada irmão assume o seu dom, não falta absolutamente nada para essa igreja ser edificada no amor de Deus, ser edificada em Cristo. Essa igreja, ela tem Cristo, que é a cabeça, tem os seus líderes, né, os seus pastores, mestres, os seus evangelistas, como então o seu sistema nervoso, né, o sistema sanguíneo, como preferir, que leva as informações da cabeça para o restante do corpo e cada pedacinho cumpre o seu papel. Então, mais uma vez, não falta nada. Isso é maturidade no corpo. Maturidade no corpo é como o desenvolvimento de uma criança. A criança, né, o bebezinho, ele precisa dos pais. Os pais alimentam, trocam, tratam as feridas quando acontecer ou se acontecer, ensinam o que fazer, ensinam a linguagem, acompanham os primeiros passos, acompanham a coordenação motora se desenvolver, ensinam como pegar no garfo, como manusear uma faca, como vestir a sua roupa, como se agasalhar, saber o que é frio, o que é calor. E então, essa criança ela vai se desenvolvendo e logo ela é capaz de escolher melhor os seus próprios alimentos, ela é capaz de se vestir, ela é capaz de tratar as suas feridas, escolher o remédio, ela é capaz de se desenvolver, ela é capaz de trabalhar, ela é capaz de se exercitar e, em algum nível, tratar as suas próprias feridas, né? Pensar por si mesma e então ser autônoma, ser guia da sua própria vida. E eu não estou dizendo que aqui, com essa ilustração, de que ela se desvencilha dos pais, que ela deixa os pais de lado. Pelo contrário, ela ganha independência exatamente porque os pais estiveram ali o tempo todo. E o caminho que ela vai seguir, se nós lembrarmos de Provérbios 26, é o caminho que os pais ensinaram. Ensina a criança o seu caminho, ou o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A ilustração aqui ela não é exata, pois como corpo, nós estamos sempre ligados e dependentes da cabeça que é Cristo. A lição que eu guardo desse trecho, dessa área, maturidade no corpo, é que nós devemos ser gratos a Deus pela nossa igreja. Ser gratos a Deus pela igreja na qual nós pertencemos. Às vezes, eu vejo irmãos, como eu mesmo já pensei, às vezes eu tenho esses devaneios, de que se nós tivéssemos alguém que realizasse isso ou aquilo, nós seríamos uma igreja melhor, ou uma igreja mais completa. É claro que nós podemos sonhar, nós podemos, às vezes, visualizar uma área que ainda é uma necessidade, mas entenda, não é a necessidade de algo que absolutamente nos falta, mas é uma necessidade que nós podemos crescer nisso. A criança, ela tem todas as suas capacidades ali no seu corpinho, mesmo quando ela é bebê. E à medida que ela vai crescendo, ela desenvolve aquela capacidade que está adormecida. Mas nós podemos sonhar, mas tudo aquilo que é necessário, a igreja já tem. Ela já tem. Tudo que é necessário para a edificação da igreja no amor de Cristo já existe. Deus já deu, porque Ele concedeu dons aos homens para que eles trabalhassem na edificação do seu corpo, que é a igreja. Talvez o que nos falte é que cada um perceba a sua função no corpo e passe a exercê-la com vigor, sabe? Com animação, com entusiasmo, especialmente sem esperar em troca algum tipo de elogio, sem esperar que os homens aprovem, sem às vezes, inclusive, esperar que o pastor mande, sem às vezes não, né? O pastor não tem que mandar, se o dom é seu, vai lá
e exerça. Você precisa verificar somente se está dentro da doutrina, se existe maturidade para exercer esse dom. Infelizmente existe gente que acha que está sempre imatura, né? Não é isso. Muito pelo contrário. O que existe é Deus trabalhando em prol da igreja e Ele está te dando algo e te dizendo, olha, esse aqui é o meu tesouro, é aquilo que eu conquistei para que você possa distribuir. E eu não quero que ninguém distribua além de você, então vai lá e distribui isso para mim. Distribui amor, distribui um ombro amigo, distribui um sorriso na porta da igreja quando as pessoas vierem e vamos lá, vamos orar para que as portas estejam abertas em breve, nós saiamos, né, dessa quarentena e você possa dar esse sorriso. Mas até lá você pode sorrir de outras formas para outras pessoas, você pode introduzir essas pessoas para um momento de culto e dizer, você é bem-vindo aqui. Você pode ser a cara da nossa igreja. Ou então você serve melhor varrendo o nosso espaço, né? Varrendo o seu espaço de culto. Você serve melhor lá no cantinho da sua casa, orando com vigor pelos irmãos. Então, procure saber os pedidos deles. Não ore de forma genérica, né? Procure saber quais são os pedidos dos irmãos. Ou então o seu dom é outro, você é comunicativo, você tem habilidade para ser um professor, você tem habilidade para ser um mestre, alguém que ensine crianças, talvez. Tem tantas áreas onde nós podemos servir. Você é aquele que vai trabalhar no bastidor, uma projeção, no som, talvez em prover algum tipo de material para os irmãos. Nós temos tantas áreas e nós precisamos ter maturidade no corpo. Maturidade para entender que nós somos uma célula responsável no corpo. Alguém importante no funcionamento, porque Deus, Ele não me resgatou para que eu simplesmente deitasse agora na rede, como sonhando com um cenário de Jericoacoara, né? Lindão. Deus me salvou para que eu estivesse aqui e fosse lindo. Eu sou o presente de Deus, aquele que Ele vai colocar na estante. Não existe estante na obra de Deus. O que existe são pessoas trabalhando em prol da edificação da igreja, em prol da transmissão do reino, em prol de que a mensagem do Evangelho seja espalhada por meio da igreja. Então você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Cristo concedeu dons à igreja para que ela seja o seu corpo. Os dons concedidos a cada crente são a provisão de Deus para promover e preservar a unidade da igreja. O que nós precisamos guardar, o que nós precisamos lembrar hoje é de que a provisão de Deus para a sua igreja não é o seu pastor, ainda que ele faça parte e também seja uma provisão de Deus. A provisão de Deus para a sua igreja é você. E você tem, então, uma grande responsabilidade nas mãos. Você tem a responsabilidade de trabalhar para que você e a sua igreja sejam maduros no serviço a Deus. Ele concedeu uma graça e você faz parte dessa graça. Eu quero, então, orar por você e pedir a Deus que te abençoe para que você possa encontrar o seu dom. E se você já o tem, para que você possa se desamarrar de qualquer coisa que tenha te impedido de exercer o seu dom, para que você seja bênção na vida da sua igreja também. Deus, obrigado, porque o Senhor concedeu dons, o Senhor concedeu presentes para a tua igreja. E esses presentes não são estruturas físicas, não são estruturas tecnológicas, mas o Senhor concedeu pessoas. E muitas estão ouvindo agora, inclusive, essa mensagem. Eu quero pedir que o Senhor trabalhe no coração de cada uma delas, assim como no meu coração também, para que nós possamos exercer aquilo que o Senhor nos deu, com alegria, com gratidão, com amor,
para que a tua igreja seja edificada, para que pessoas vejam que o Senhor é vivo no meio de nós. Que eles vejam uma doutrina sadia, uma doutrina experimentada na vida de cada um, uma doutrina testada e aprovada pelo Senhor, e que Cristo, teu Filho amado, seja formado na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos que creem em Deus, e que a igreja do Senhor seja visivelmente vitoriosa a partir de agora, que nós sabemos que ela será para todo sempre, porque o preço e a vitória já foi conquistada. No nome de Jesus. Amém. Eu quero te incentivar a procurar a sua liderança e tentar trabalhar de alguma forma o seu dom, descobrir como você pode exercê-lo e talvez buscar algum tipo de orientação se você não sabe. Com certeza Deus te deu um dom e você pode exercê-lo, e a igreja vai ser muito edificada pela sua vida quando você se colocar nas mãos de Deus para exercer aquilo que Ele te deu. E além disso, eu quero te incentivar também nesse tempo de quarentena, especialmente os irmãos da Igreja Batista Memorial em Ervalha, a não deixarem de participar com uma bênção, que são os dízimos e as ofertas. Nós temos, não só nós, mas todas as igrejas têm uma estrutura que precisa ser mantida, existem salários que precisam ser pagos em alguns casos. No nosso caso também existe a convenção que nos abençoa a nossa igreja e que também carece do nosso sustento, da nossa provisão, porque Deus escolheu prover para a sua igreja dessa forma, através da cooperação de cada irmão com os bens que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, não deixe de participar. Você da igreja tem os canais que você pode procurar, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiéis, e também pedir a você que seja fiel, que olhe para Cristo, ok? Ele nunca vai deixar faltar, com toda certeza. Uma excelente noite, que Deus abençoe, e eu espero que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente. Você que nos escuta, que não é da nossa igreja, se você mora em Ervalha, vai passar por aqui, você está convidado, quando a quarentena acabar, para participar conosco, ou então acompanhar online as nossas transmissões quando nós voltarmos. Um grande abraço, fique com Deus.